Então tá. O segundo exemplar que nós vamos ver já são uma estrutura que vai ser, digamos assim, o primeiro rinzinho a surgir, tá? São as famosas células flama, que vai acontecer nas planárias, tá? São os primeiros indivíduos a apresentarem um órgãozinho assim mais evoluído. Que é as células flama, gente? Primeiramente, esse animal ele já vai apresentar um conjunto de túbulos só para carregar suas excretas, né, que são substâncias tóxicas ou excessivas. E aí, esses tubos desembocam nas suas pontas em estruturas chamadas de células flama, tá? Aonde que acontece? Como é que funciona isso? À medida que circulam os líquidos aqui dentro desse animal, essas células flamas que têm essas aberturas, essas dobras nas suas membranas e vários flagelos aqui dentro vão funcionar, esses flagelos ficam batendo e isso vai gerar como se fosse um ventilador, uma hélice que faz os fluidos que estão circulando no animal serem sugados aqui para dentro. Aí eles são sugados e aí isso vai sendo carregado, tá? E liberado, tá? Na superfície do seu corpo que vai ter poros, tá? Basicamente isso. Qual a desvantagem desse sistema, gente? Ele não tem nada de filtragem, sabe? O que ele suga é o que está circulando. Pode estar circulando nutrientes, vitaminas. Aqui, né, ó, pode estar circulando nutrientes, vitaminas, aqui ele vai sugando. E nisso ele joga fora, às vezes, coisas importantes, tá? Então, as células flamas e esses vários túbulos formam, dá-se um nome a essa estrutura de protonefrídia. Essa ideia de nefrídia, de nefrídio, isso tudo tem a ver com o rim. Tanto é, quando você vai no médico especializado em rim, ele é chamado de nefrologista. Então, primeiro sistema excretor, digamos assim, mais sério, né? Aquele do protozoário lá é mais uma bombinha d'água. Desvantagem: elimina substâncias importantes, tá? Então ele não tem uma especialização em ser eficiente no processo de filtragem. Esse é o problema. Alguma dúvida? Não, mas Tá ótimo. Aí, o próximo cara a apresentar uma evolução nesse mecanismo de excreção vai ser os anelídeos, que vão possuir as nefrídeas. Lembra que eu falei a respeito da palavra néfron? Ó, protonefrídia, primeira nefrídia, primeiro rim, digamos assim. Depois você vai ter as nefrídeas. Vamos lá. Agora é o anelídeo, uma minhoca, né? A minhoca, ela é dividida em anéis, que é o que nós chamamos de metâmeros. As minhocas já têm diferente daquela platomita, as minhocas possuem tecido sanguíneo. Ela já tem um tipo de sanguezinho que circula nela com pigmentos, tá? O sanguezinho dela é até meio arroxeado, né? Às vezes, quando você amassa ela lá, você vê umas coisas meio roxas. E como é que funciona? Como é que as coisas circulam nas minhocas? Elas vão circulando entre os anéis, de um anel para o outro, de um anel para o outro, de um anel para o outro. As substâncias, os líquidos, tá? Que circulam no seu corpo. E aí existe uma cavidade aqui onde eu estou circulando, que é o que nós chamamos de celoma, tá? Desse anel central aqui para fora, tá? Desse anel que eu estou circulando aqui para fora, isso tudo é o celoma. E aqui circula líquidos e tudo mais, tá?
E nessa brincadeira, os capilares sanguíneos estão bem relacionados, estão em grandes quantidades dentro desse espaço, tá? Os capilares ali. E aí, galera, os capilares sanguíneos permitem que certas substâncias atravessem eles e vão parar nesses túbulos que vocês estão vendo aqui, vários capilares, ó, envolvendo esses túbulos, que é a estrutura da nefrídia, tá? Então, certas substâncias desses capilares vão interagir com esses tubos. Aí vamos entender agora como é que funciona. Essas nefrídeas, elas vão ter cílios, né, que vão puxar o líquido celomático nesse tubo, tá? E aí vai ter um processo de reabsorção de nutrientes, diferente do que a gente viu antes. E o resto vai ser eliminado, tá? Vamos entender, ó. A nefrídia, que é tudo isso, cada anel da minhoca vai ter um funil, digamos assim, que é o nefróstoma, tá? Aonde você já vai sugando coisas boas. Ó, você vai sugando tudo que vai passando, todos os líquidos vão passando aqui nesses espaços, que é o celoma. E aí isso vem seguindo para cá. E nesse processo que vai seguindo, o que acontece? As coisas boas vão sendo liberadas e reabsorvidas pelos vasos sanguíneos, e as ruins vão sair nesse ductozinho que vai sair, ó, na beiradinha de cada anelzinho do meio externo, como se fosse um cano de descarga. É o nefridioporo, tá? Então, ó, ele absorve as coisas que estão circulando no celoma, interage com os vasos sanguíneos, fazendo um processo de reabsorção de coisas boas que estavam filtradas aqui, e as coisas ruins vão sendo liberadas no nosso cano de descarga. Gente, alguma dúvida? Tá tranquilo, Matheus. De boa? Tá sim. Aí depois nós vamos ter, no caso dos insetos, uma outra estrutura excretora. Se alguém tiver alguma dúvida, aí fica à vontade, tá? Que vai ser chamada de túbulos de Malpighi. O Malpighi. Só tomar água aqui, só um instantinho. Primeira coisa, a gente estava comentando dos insetos na aula passada lá a respeito das excretas. É que eles excretam, a principal excreção nitrogenada deles é o ácido úrico, que é pouco tóxico e usa pouca água para ser excretado. E aí, essa questão toda tem total relação com os túbulos de Malpighi. Porque os túbulos de Malpighi é o seguinte, moçada. Eles permitem que os insetos eliminem essas excretas com pequenas quantidades de água. E como esses caras são muito leves, pequenos e muitos voadores, eu não tenho por que eu ficar tendo que ter muita água no meu organismo, não, porque aí é prejuízo para ele, tá? Você vê insetos em ambientes secos e desertos que têm uma baixa necessidade de água. Como é que é os túbulos de Malpighi, galera? Vamos ver aqui, ó. Esses animais, esses insetos, dentro das cavidades do seu corpo, circula um líquido chamado de hemolinfa. Não é um sangue propriamente dito, tá? Por que ele não é um sangue propriamente dito? Porque o sangue, geralmente, ele tem pigmentos que transportam gases. E esses caras não. Ele tem um sangue, que é um líquido, mas não é um sangue propriamente dito. Porque esse líquido não transporta gases. Eles respiram pelas traqueias, né? Que são tubos que o ar entra aqui no meio externo e esses tubos, como se fossem canalizações, levam ar diretamente para os tecidos, em tubinhos. Tá?
como se fosse uma rede de túneis, que é o que nós chamamos de respiração traqueal. Então, se eu tenho tubos para fazer isso, eu não preciso de ter um líquido circulando meus gases para distribuir os gases pelo corpo, que é o que o nosso sangue faz. Então, funciona assim. À medida que substâncias vão... aqui está o tubo digestivo dele, para vocês terem uma ideia. Ó. Ele se alimenta, tá? E aí processa esse alimento, seus intestinos, nas suas estruturas. E aí, os excessos, tá, de substâncias que têm que ser liberadas, que são tóxicas ou excessivas, ao final do seu intestino, você vai ter esses... Tá vendo esses buraquinhos aqui? São as saídas desses túbulos. Ó. Vem o intestino aqui no final dele, você tem essas saídas desses túbulos, tá? E esses tubos vão gastar energia para quê? Para tirar as coisas que estão aqui e mandarem para fora, tá? Por isso que eles gastam energia. E aí, isso aí vai saindo junto com as fezes do animal, tá? Os túbulos de Malpighi, o que acontece? Eles vão ajudar a separar, digamos assim. Podem ver que eles são tubos cegos, né? Eles vão ajudar a separar as substâncias ruins das boas e aí vão formando um concentrado. Tá? Forma um concentrado que depois ele vai ser liberado aqui. Por isso que é a questão da importância do transporte ativo, né? Que é com gás de energia. Eu vou tirando daqui, vou jogando para cá, vou acumulando, vou juntando, depois eu libero as coisas. E agora a gente já começa a entrar no mundo dos vertebrados, aonde a gente começa a ver as estruturas bem próximas aos rins, tá? E vamos ter pequenas variações até chegar ao nosso rim mesmo, ok? Ô, gente, uma pergunta eu quero fazer. Alguém tem alguma dúvida do que é celoma? Porque a gente está falando direto. Se você não souber o que é celoma, é bem fácil você ficar boiando. Alguém tem dúvida? Matheus, você pode falar o que é, fazendo favor? Porque eu me esqueci. Uhum. Isso que eu quero. Celoma é o seguinte. Quando a gente pega um corpo do animal, existe camadas de tecidos. A camada externa, uma camada intermediária. Principalmente em animais mais evoluídos, tem 3 camadas de tecido. E uma camada mais interna. Por exemplo, igual essa camada interna aqui, ela separa o intestino, tá? Do outra camada. Por exemplo, todo o tubo digestório dele está dentro desse encanamento aqui. Isso é separado por um tecido interno. Entre esse tecido interno e o tecido intermediário que está em rosa, tá vendo? Tem todo um espaço onde passa vasos sanguíneos, estrutura, cordão nervoso aqui do neurônio. Tá vendo esses espaços? Esses espaços é o que nós chamamos de celoma, assim, digamos assim, tá? E aí é o seguinte, é nesse espaço que em vários animais fluem líquidos transportando coisas. No caso do ser humano, são esses espaços existentes aonde os órgãos se alojam, tá? São cavidades onde os órgãos vão se alojando na sua formação. Então, basicamente é isso. Ó. Igual você pegar aqui um embrião se desenvolvendo, lá no início, ele forma alguns espaços que ao longo do seu desenvolvimento vai sendo ocupados por órgãos e outras coisas. Tipo assim, o nosso corpo ele tem certos espaços ocos, entende? Cavidades, espaços ocos. É nessa estrutura que a gente chama de celoma. Tá? Te dando uma ideia assim, bem fácil de você entender. Tranquilo? O tal dos rins já é uma estrutura mais evoluída, com maior capacidade de separação entre as coisas boas e ruins, tá?
Se você já quiser já dar essa direção aí, já é um bom negócio. Os rins, pessoal, qual a diferença do que a gente viu antes? Além dele ter maior eficiência, ele já vai reunir várias unidades filtradoras e excretoras num órgão só. Enquanto aqui na minhoca você tinha cada anelzinho com uma unidade, fazendo em cada anelzinho o seu processo de filtração, aqui antes a gente tinha um processo de filtração nada eficiente, os rins a gente já vai acumular. Aqui a gente já tinha um processo de filtração bem especializado para os insetos, para ser mais exato, tá? E aqui a gente já vê um processo de filtração que, primeiramente, a gente começa a acumular todas as estruturas que fazem a filtração em um órgão, que é o que eu chamo de rim, tá? Ou seja, então, naturalmente, que nem você viu as nefrídeas, né? Que era aquela estrutura lá que tinha na minhoca, você agora vai ter um acúmulo de várias nefrídeas, tá? Que no caso aqui, principalmente dos animais superiores, as nefrídeas passam a ser chamadas de néfron, porque elas já vão lidar com o sangue mesmo, tá? Mas vamos entender. As nefrídeas era o caso das minhocas, em cada anelzinho. Os néfrons, quando a gente já pega um animal igual ao ser humano, é isso aqui, ó. Tá? A nefrídea, o néfron nada mais é, digamos assim, que a nefrídea do ser humano. Tá? Só que o ser humano, em cada rim, ele tem milhares de néfrons. Entendeu? Então, gente, néfron e nefrídea é a mesma lógica, só está mudando o indivíduo que apresenta. Mesma lógica assim, em relação à sua função. Só que, logicamente, o néfron é mais evoluído. Está no ser humano. Que é o quê? Suga os fluidos. Aqui dentro vai passando os fluidos, as coisas boas vão sendo liberadas para o sangue e as coisas ruins são liberadas para fora. Como que funciona um néfron? Você tem milhares disso aqui dentro de cada rim seu. Os vasos sanguíneos chegam aqui e aí liberam para esses túbulos, tá vendo? Coisas boas e ruins. As coisas boas são reabsorvidas e as ruins vão sendo liberadas por esse grande ducto coletor aqui, que vai liberar lá na sua bexiga, que é a sua urina mesmo formada. É assim que sua urina forma. Nós veremos isso com detalhes. Gente, basicamente, filtro coisas, separo o joio do trigo, libero coisas ruins para fora, reabsorvendo coisas boas. Dúvidas? Tá tranquilo, Matheus. Não. Bom, ótimo. E os rins, lembrando, o que são rins? São estruturas que acumulam várias unidades filtradoras em um único órgão. Nós vamos ter 3 tipos de divisão, porque né, você tem rins em peixes, tem rins em anfíbios e répteis e por aí o trem vai evoluindo. O primeiro tipo é os pronéfrons, tá? Que vai ter nos embriões de todos os vertebrados, no caso das larvas dos peixes e dos anfíbios. E anfíbios são formados pelas nefrídeas. Basicamente é o que, gente? Você vai ter o que? Um tubo, tá? Sugando, tá? As excretas direto das cavidades corporais por onde circulam fluidos. Tá vendo que você não tem a participação de vaso sanguíneo aqui no pronéfron? E aí, dessas cavidades corporais eu sugo as substâncias boas e ruins. Naturalmente vai ter um processo de separação, tá? E aí as coisas ruins vão para algum ducto ou canal excretor que vai liberar isso para fora. Os rins do tipo mesonéfron já vai ser de peixes adultos, anfíbios adultos, tá? Esses caras já vão ter as nefrídeas e os néfrons, tá? E entra um pouco aquela questão que eu falei com vocês. Nefrídeos vão trabalhar com a excreta direto, sem envolver sangue. Os néfrons já envolvem sangue. Já é uma questão de você tirar coisas do sangue. A nefrídea já vai tirando
substâncias, né, dos líquidos que circulam na cavidade corporal. Os néfrons não, já vão filtrando o sangue, tá? Substâncias impuras no sangue ou em excesso. Então, os mesonéfrons, eles estão na metade do caminho. E no caso do ser humano, tá? A gente tem os metanéfrons. Nota-se o que, galera? Todas as minhas excretas são retiradas diretamente do sangue, sabe? Eu já não fico filtrando substâncias das cavidades corporais, são celômeros, até porque animais mais evoluídos não vão ter uma circulação de coisas dentro de celômeros, é tudo pelo sangue, que é muito mais rápido, mais eficiente, tá? Tem todo esse contexto. Então aí fala que a substituição da nefrídia pelos néfrons vão ser mais vantajosas, né? Porque você não vai precisar de ficar retirando coisas do celoma. E o sangue ele já faz um processo de circulação muito mais rápido, mais eficiente. Então, à medida que o animal vai evoluindo, essa circulação de todas as suas substâncias vai ficando só por conta do sangue, tá? E aí, naturalmente, o néfron, que é o cara que trabalha diretamente com o sangue, vai ter uma alta especialização em filtrar as impurezas do sangue. E aí, galera, chega no ser humano. Entenda bem esse geral. Você tem vasos intermediários que a gente estudou. Os vasos sanguíneos, que levam o sangue arterial, né? Nota, olha que importante, olha. Aqui você tem uma artéria que vai ramificar em arteríolas que vão levar o sangue para o rim. Aí esse sangue circula aqui e volta pelas veias, né? Para essas vênulas aqui. Tá vendo? Mesma coisa para cada rim. Então você pode ver que você tem um fluxo de sangue contínuo, passando, entrando e saindo no rim. Entrando e saindo no rim. Então, dos seus 5 litros de sangue, eles estão todos no momento passando no rim como se fosse uma peneira mesmo, tá? Feito isso, gente, o nosso rim é uma estrutura que engloba várias estruturas, unidades filtradoras, que é os néfrons, no nosso caso, que lidam direto com o sangue. Então, esses milhares de néfrons vão filtrando o seu sangue e aí depois o seu sangue vai voltando aqui, ó, chega com coisas boas e ruins, volta com as coisas boas. As coisas ruins vão sendo trabalhadas, aí eu uso a água para lavar, né? Nem você lava o barro da calçada, você tirar o barro fácil. Eu vou usando a água que está no sangue para lavar essas impurezas e vir trazendo por esses 2 canais aqui, que é o uréter, que vem de cada rim. Aqui é onde traz o xixi, a urina. E aí eu vou acumulando na minha bexiga, até que uma hora minha bexiga se sente cheia, provoca um estímulo nervoso que faz eu liberar os músculos que nós temos aqui, músculos anelares, circulares, liberando a urina. Gente, alguma dúvida? Não. De boa isso aqui, né? Não. Então tá. E aí nós vamos fechar agora falando do néfron. Nós vamos parar a matéria aqui. Que é a unidade filtradora que a gente tem no ser humano. Deixa eu ver um detalhe aqui. Eu vou falar só assim superficial nessa aula, porque vai ter mais detalhes e não vai dar tempo. Então não vou cobrar esses detalhes todos no nosso mini teste não. Ô, gente, basicamente você tem que entender que é o seguinte, vamos dar só nome aos bois. Isso tudo aqui, esse emaranhado, essa confusão toda que vocês estão vendo aqui é um néfron. Tá? Isso vai estar espalhado aqui, ó. Tá? Ao longo dos seus rins. Ok? O néfron basicamente vai ser o quê? Uma cápsula que tem um aglomerado de veias passando dentro dessa cápsula, que nós chamamos de glomero. Tá? Glomero renal. É um novelo de vasos sanguíneos. Tá? E aí é o seguinte, ó. Tem um vaso sanguíneo, faz o novelo aqui. É aqui,
nessa bolinha que é a cápsula, que é chamada de cápsula renal ou cápsula de Bowman. Então o que você tem que saber? O sangue chega ao rim e em cada néfronzinho, capilares sanguíneos formam esse novelo. É aqui que ocorre o que? O sangue passa as coisas boas e ruins para essa cápsula que faz parte do seu néfron. E essas coisas boas e ruins vão viajando aqui. E aí o seu néfron vai ser dividido em 3 túbulos. Ó. Túbulo contorcido proximal, que é esse daqui. Depois você tem a salsinha fininha, tá lá na ponta. E depois você tem outro tubo aqui que fecha, que é o tubo contorcido distal. Moral da história. Coisas boas e ruins do sangue saem aqui, vão para esses tubos. E nesse caminho, tá vendo que o tubo tá cheio de vaso sanguíneo em volta dele? As coisas boas, como água, glicose, vitaminas, sais minerais, vão sendo reabsorvidos. E aí vai ficando só as coisas ruins que, naturalmente, eu tenho que deixar. Eu reabsorvo água para cá. E deixo só o necessário para carregar essa sujeira, digamos assim, para o meu ducto coletor. Nota essas ramificações do ducto coletor? Aqui são outros néfrons que desembocam aqui. Tá? E é aqui que vai acontecendo toda essa troca de informações. Ô, gente, aí que está importante. Se você bebe pouca água, o seu sangue está cheio de água. Aí você absorve água, nutrientes, sais minerais, glicose, coisas tóxicas, vai tudo junto para cá. Aí aqui vem a repescagem, digamos assim, né? Você vai reabsorvendo coisas boas, como glicose, vitaminas, água e tudo mais. Só que é necessário um mínimo de água para eu mandar essa sujeira embora. Se você bebe pouca água, o seu corpo, nesse processo de repescagem e reabsorção, ele vai pegar uma quantidade de água para o sangue novamente, vai reabsorver uma quantidade importante e aí vai ter menos água do que o normal para diluir essa sujeira e carregar. E é isso que vai fazer essa urina ficar escura quando você fica tempos sem beber água e força o trabalho dos rins. Se você bebe muita água, tem água abundantemente, essa água é usada para carregando essas coisas todas, você reabsorve a concentração de água boa para não ir em excesso, ainda sobra uma boa quantidade de água para você eliminar as coisas aqui e a sua urina sai clarinha. Então a importância da água é justamente isso. Ela é usada como transporte no sentido de lavar para carregar e diluir essas excretas para mandar isso embora, tá? Isso é a questão da importância da água. Gente, alguma dúvida até aqui? Não. Então tá bom. Então eu vou encerrar aqui no capítulo 9 da 759, tá?